Ó, seguinte, vamos hoje estudar aqui o nosso livro. Faz tempo que a gente não lê ele, né? A Arte de Viver, de Epiteto. Epiteto, lembrando, para quem não conhece, foi um dos grandes filósofos estoicos, greco-romano do século I, foi um escravo, olha só, ele era escravo, mas um homem altamente sábio, e deixou uma lição de vida no seu Enchiridion, A Arte de Viver, que é Cheryl Lebel, deu uma caprichada, uma condensada para a linguagem do mundo moderno, e a gente sempre gosta de fazer alguns estudos aqui, né? Com o maior carinho do mundo. Gente, hoje eu vou ler um trecho petitinho, mas muito importante para as nossas reflexões, tá? Cuide mais da mente do que do corpo. Vai render... tá aqui, ó. Cuide mais da mente do que do corpo. Para quem já tem o livro, página 91. Tem gente que tem essa edição, né, que é vendida no Brasil. Então, quem tem ela em português, página 91. Então, vamos lá, gente. Cuide mais da mente do que do corpo. Aqueles que são moralmente destreinados, presta atenção na fala de Epiteto, hein? Aqueles que são moralmente destreinados gastam tempo demais cuidando dos cuidados do corpo. Trate bem dele corpo. Mas não se esqueça jamais de que a sua principal atenção deve estar centrada no desenvolvimento da razão, da sua alma, porque é através dela que você vai ser capaz de compreender as leis da natureza e, obviamente, entendendo as leis da natureza, você pode se alinhar com o todo. Olha que lindo, hein? Olha que lindo. Deixa eu contextualizar. Epiteto, já expliquei isso para vocês, ele era um escravo, muito à frente da sua época, com certeza, era um espírito de muito conhecimento que reencarnou como escravo. Passou muito perrengue, né? Naquela época, ele era um escravo grego, em Roma. O senhor, né, que ele servia, quebrou a perna dele, umas loucuras. Mas nem isso abalou o desejo de Epiteto de ter uma vida feliz naquilo que era possível. Entendeu? Naquilo que realmente fosse possível. E aí, ele imortaliza algumas lições que vencem o tempo. Foi o que aconteceu com Sêneca, que eu adoro. Eu tenho praticamente a obra toda do Sêneca aqui, gosto muito. Também na mesma época, né, que foi senador romano. E o que Epiteto está falando aqui para nós, gente? Desde aquela época, veja, eu estou contextualizando para você entender que o que Epiteto escreveu não foi ano passado, 2000 anos atrás. Então, naquela época, ele já tinha consciência que a gente tem que cuidar muito mais do que está dentro da mente, da alma, do que do corpo. Embora cuidar do corpo seja importante. Então, vamos expandir aqui essas reflexões para a gente entender o que isso tem a ver conosco no Evangelho. Primeiro, presta atenção em quantas coisas na sua vida hoje não funcionam do jeito que você gostaria. Vou fazer um silêncio para você pensar. Presta atenção em quantas coisas da sua vida hoje não funcionam do jeito que você gostaria. Acho que algumas, né? Imagino que algumas. Vou falar para vocês o que eu falei na pílula noturna de ontem, com uma pessoa que me fez uma pergunta sobre mudança. É lógico que a gente está no mundo de provas e expiações. E é claro que existem muitas experiências no mundo de provas e expiações que a gente não vai mudar mesmo que a gente queira, principalmente se for uma expiação. Expiações são provas muito mais duras, com uma longevidade maior, né? Duram muito porque é uma aprendizagem mais intensa. Então, o exemplo que eu dei na pílula ontem, eu sempre gosto de dar, porque todo mundo entende, né? É esse. Você reencarnou, sua mãe morreu no parto. O que você vai fazer com relação a isso? Não tem nada, você não tem como reverter isso. Entende? Não tem jeito. Você pode ter uma ótima madrasta, vai casar, ter família, vai ser feliz, mas você cresceu sem a mãe biológica, ponto nessa existência. Não tem como apagar, isso é uma expiação. Quer dizer, por algum motivo, a lei divina entendeu que era fundamental você viver essa experiência. Então, eu não estou questionando, gente, que a gente pode mudar tudo do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Claro que não é assim. Né? Até o aluno ontem, o ouvinte, né, da pílula, perguntava no contexto da vida quântica. Só que 80%, 90% de tudo que a gente vive dá para mudar. Você tem algumas coisas que você não muda numa existência. Só que o restante é totalmente moldável. Vai depender do livre-arbítrio. Vai depender das escolhas, claro, que a gente faça. Depende se você é mais preguiçoso ou não, se você é mais dedicado ou não. Depende das mudanças que você vai querer fazer ou não. Né? Depende de eu querer pagar o preço pela vida que eu quero ou não. Isso é livre-arbítrio. E é aqui que a gente cai. Porque a gente usa o nosso livre-arbítrio para pedir para Deus dar para a gente, né, milagres. E a gente se esquece de que nós somos o milagre. Nós somos a criação divina. E que nós precisamos produzir, abre aspas, pequenos milagres no dia a dia, através do quê? De uma mente lúcida. Por isso que Epiteto fala, cuide da razão.
Porque se você não cuidar da sua razão, você não vai ter clareza na vida. E quem não tem clareza, vive uma vida difícil com as próprias mãos. Não porque seja prova profunda ou expiação, por falta de conhecimento ou de viver da maneira certa. Isso faz sentido para vocês, sim ou não? Quer ver? Vou dar vários exemplos aqui para provar o que eu estou falando. Imagina hoje uma pessoa, eu sei que muita gente aqui pratica atividade física, né? Porque eu já perguntei nos eventos, o povo levanta a mão, então eu sei que muita gente aqui já está nessa vibe. Sua vida hoje é melhor com atividade física ou pior? Eu falo a minha, é 500 vezes melhor, né? Ainda estou colocando pouco, nem se compara. Para vocês que praticam atividade física, sua vida é pior ou é melhor? Provavelmente melhor, né? Isso, é melhor, ok. Mas você concorda que até outro dia, enquanto você não fazia atividade física, então, se você está dizendo que hoje sua vida é melhor, é porque ela era pior. Alguma coisa na tua cabeça fez você virar a chave. Concorda? Alguns já tinham prazer, outros não tinham, como era o meu caso, e aprenderam a ter. Mas o que aconteceu? Quando você começa a entender a lei divina, que ele chama aqui de leis universais, que no nosso caso, o que é? Qual que é a lei divina? O que é que a lei divina fala? Eu estou te dando um corpo, cuide dele. Quando você entende, se você pratica atividade física, se alimenta bem, dorme bem, faz o básico, seu corpo vai te agradecer. Você aumenta a longevidade dele. Facilita para você ter uma encarnação mais longa e saudável. Agora, vamos supor que você tem uma vida sedentária, come besteira e ainda por cima se enche e se entope de álcool, de droga, de todo tipo. O que vai acontecer? Não um suicídio inconsciente? Então, pelo livre-arbítrio mal utilizado, você está dando um destino completamente diferente ao seu corpo. Então é lógico que o conhecimento da saúde e seguir o que te traz saúde é muito importante. Então muita gente hoje não tem saúde, não é porque é uma prova, é isso que eu quero defender aqui para vocês. Não é porque está lá, fulano vai reencarnar, vai sofrer doenças a vida toda. Não! Você pode ter uma ou duas enfermidades, eventualmente, que vão se manifestar em algumas épocas da vida para te prejudicar. Mas você pode ter certeza, 70%, 80% do que a gente tem, dor de cabeça, dor aqui, dor acolá, podia ser evitado se os nossos hábitos de vida fossem diferentes. Vocês sabem disso. Entendeu? Então, pera lá. Conhecimento é poder. Estudei o capítulo 16 do Evangelho, que aliás, que até ontem na mediúnica também. É um capítulo que eu gosto muito, que é um capítulo que eu não vejo muito estudo sobre ele, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo, a espiritualidade, ela desmistifica a relação do homem com o dinheiro, com a matéria. E eu acho isso lindo, porque muita gente vive muito bloqueado, né? Relação a dinheiro, energia. As pessoas não entendem até hoje que matéria é energia. Tudo que está na matéria vem de Deus, o dinheiro vem de Deus, óbvio. Enquanto você não fizer as pazes com o dinheiro, você vai viver uma vida miserável. Do mesmo jeito o corpo. Tem gente que até hoje briga com o próprio corpo. Não, porque eu não vou evoluir espiritualmente, se eu tiver prazer ou não sei o quê. Mas você vai evoluir espiritualmente se esculhambando? Não existe isso não, gente. Aí a pessoa briga com o corpo. Então, enquanto você não aprender a amar seu corpo, aprender a amar as possibilidades materiais sem se confundir com elas, você é um prisioneiro, mesmo achando que é humilde e desapegado. Essa ficha não caiu para muita gente. Então, veja que interessante. A prova do que eu estou lhe dizendo. Eu tenho alunos que hoje têm uma vida 10 vezes melhor. Quer ver? Pronto, vou perguntar. Quem aqui fez o coach financeiro e tem uma vida muito melhor do que tinha? Eu não vou entrar em detalhes de nomes, lógico, mas eu tenho um aluno, por exemplo, virou milionário e estava cheio de dívida. Eu tenho um aluno recentemente que comprou um apartamento e saiu de uma situação de desemprego profundo. Nós temos um aluno aí com mais de 60 anos que voltaram a construir renda, cuidaram melhor da saúde, estão cuidando da família. Antes não cuidavam. Aí eu te pergunto, o conhecimento faz ou não faz diferença? O que Epiteto está falando? Então, de repente, essa pessoa, por não ter conhecimento ou ter preguiça, ela pode estar vivendo uma prova que está deixando ela doente, e ela fica lá pedindo a Deus, mas ela tem preguiça de estudar para mudar a vida dela. Você entende a diferença? Há uma diferença muito grande. Eu reencarnei e vou ter dificuldade financeira a vida toda. É expiação. Isso é 10%. 10%. E você, realmente, esses 10% não adianta. Vai para um lado, para o outro, é prova. Aí a gente um dia faz um evangelho falando sobre, expiação, a gente falando sobre as expiações. Mas 90% pode melhorar, nem que seja um pouquinho. Mas às vezes não melhora. Entendeu? Aí ele tá aqui, ó, invista na razão. Você tem que entender isso, senão você não melhora. Faz sentido? Mesma coisa para a saúde. Por isso que eu falo das 3 liberdades. Você tem que ser livre para você ser quem você nasceu para ser. Você tem que ser livre para você, como é que eu posso falar? Florescer onde Deus te plantou. Você tem que ser livre de medos, de receios, de crenças. Sabe? Livre de mágoa, de ressentimento, mas livre de preconceito também com a parte material. Porque se você não for livre assim, você vai ser uma pessoa capenga. Como um monte de gente está por aí capenga. Por isso que eu falo, espiritualidade e riqueza andam juntas.
Sempre. Aprender a fazer isso faz uma diferença gigantesca. Entende? E aí, gente, vai para tudo quanto é exemplo. Tudo quanto é exemplo. Ontem, Cecília e o Fábio, eu não os via já tinha um tempo, né? A gente conversa sempre, mas eu estava viajando. Então, ontem eu os vi. Eles estavam me contando o resultado de algumas pessoas que a gente acompanha, de alunos, né? E a maioria está tudo aqui no Evangelho, participa do Evangelho e tudo. Mas eu fiquei impressionado. O progresso das pessoas. Mas o que me chama atenção é a consistência. E eu falei, gente, isso é muito lindo, porque só prova os valores que eu adoto para a minha vida e que eu aprendo com a espiritualidade. Você tem que ser consistente na estratégia certa. Você quer ver uma coisa que interessante? Não faz muito tempo, outro dia eu perguntei para vocês. Qual de vocês aqui deixou de assistir o Evangelho, deixou de ouvir as pílulas e a vida melhorou? Eu não estou dizendo que você precisa de estar aqui para a vida melhorar. Nem de longe. A pergunta não foi essa. Mas eu estou perguntando. Qual de vocês que gosta de assistir o Evangelho, gosta de ouvir as pílulas, e é normal, né? É natural. A gente deixa de ouvir, de acompanhar, isso é natural. Mas que você deixou de fazer isso e a vida melhorou. Entendeu? Agora, quantos de vocês, por exemplo, deixaram de ouvir um período do Evangelho ou deixou de ouvir as pílulas e você sentiu falta? E voltou e sentiu-se melhor? Hum? Exato. Tá vendo? Olha aqui ó, a fala da Viviane. Ó. Estou voltando hoje porque a minha saúde mental tá péssima. Entendeu? Então, gente, é o mesmo processo. Eu tô te falando, se manter consistente não é fácil. Quero deixar bem claro, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo, para não deixar margem para dúvida, que sempre tem alguém que dá uma viajada aí. Eu não estou dizendo em hipótese nenhuma, estou desenhando, está gravado aqui, que algum ser humano na face da Terra só pode melhorar assistindo o Evangelho e ouvindo pílula. Óbvio que não. O que eu estou dizendo é, se você encontra um caminho que te faz bem, que faz sentido para você, que alimenta a sua alma, você precisa ser consistente nele. Seja qual for esse caminho. Porque se você não é consistente, você pula de galho em galho, sua indisciplina te afasta dele, você sempre vai ser uma pessoa partida. É isso que eu quero dizer. Seja lá qual for o caminho. Né? Mas o meu caminho é esse. De alguns de vocês eu sei que é esse. Mas para outros, obviamente, não é. Não tem problema. Mas você tem que estar num caminho. Então, não ter essa consistência, entendeu? Para qualquer coisa, gente, nos prejudica. Então, o que Epiteto estava falando, praticamente, vamos arredondar aqui, não chega a 2.000 anos, né? 1900 e algum pouquinho, uns quebradinhos, mas quase 2.000 anos atrás. O que Epiteto estava falando? Escravo, gente, ele era escravo. Um escravo filósofo, um homem sábio. Ele estava dizendo o quê? Presta atenção nas leis divinas, seja consistente nelas. Você vai progredir, você vai prosperar. Você está entendendo? Por isso eu te falo, desistir não é uma opção. Existem aqueles que conquistam o que querem e os que desistem antes disso. Você tem que descobrir que tipo de ser humano que você é. Né? É lógico que dá tentação de desistir. Eu já tive várias. Quando fala desistir, não é suicídio. Desistir. Às vezes você está num projeto para cansar, cansei. Entendeu? Às vezes você está fazendo uma coisa legal, cansei. Por exemplo, a gente está falando de atividade física. Você acha que eu vou todo dia motivado e feliz fazer atividade física? É lógico que não. Óbvio que não. Ó, eu comprei mais um. Eu já não tenho livro para ler, né? Ai, Jesus. Comprei mais um livro maravilhoso aqui. É o próximo livro. Já comecei minhas pesquisas para o próximo livro. Vou endossar aí, vocês vão ter novidades. Muito lindo. E aí tô lendo ele, li ontem, li hoje, falei, nossa, mãe, tem que ser consistente, que é tanta coisa para fazer. Eu falei, cara, se não for consistente, eu não vou terminar. E tem uma série já na lista para poder seguir, entendeu? Você tem que ser consistente, senão não vai. Não vai, para qualquer coisa. Então, para mim, ser livre, a gente está falando de 3 liberdades, né? Ser livre é você descobrir uma forma de você viver em que você traz à tona o seu melhor eu. Entende? Você tem a liberdade de escolher. Você toma a decisão. Você fala assim,
Eu vou construir o meu melhor eu. Eu amo a nossa vibe. Primeiro que a nossa vibe não tem rótulo, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de rótulo, ela chega aqui e vai embora. E honestamente eu não faço questão nenhuma que fique. Porque eu não faço trabalho para né, esse tipo de pessoa. Embora eu respeite e ore por elas. Elas precisam de rótulo, eu entendo isso. Né? Cada um tem uma necessidade. Então, a primeira coisa é que o nosso trabalho não tem rótulo. Não tem rótulo religioso, não tem nada. Aqui é trabalho de autoconhecimento. O evangelho é uma forma de autoconhecimento, os cursos são forma de autoconhecimento, meditação é forma de autoconhecimento, a música é forma de autoconhecimento. Tudo que a gente faz é na busca de se conhecer para se melhorar. Né? Outro ponto que eu acho muito importante sempre frisar, né? Eu sempre bato na tecla que é o meu lema de vida e o nosso aqui, espiritualidade e riqueza. Por quê? Porque aí eu lembro de Emmanuel falando com o Chico. Chico falava, Emmanuel dizia, um homem equilibrado na terra, o ser humano, é tipo um passarinho que bate a asa da sabedoria e do amor. Se você bate uma só, ignora outro, passarinho fica casa quebrada. E para mim isso é muito clara a metáfora da espiritualidade e riqueza. Porque a espiritualidade é mais sensível, é o amor, né? Ela está mais ligada à troca, à doação, ao entendimento da vida, à conexão. Gente, sem isso a vida é impossível. Só que a riqueza é atrelada à sabedoria. Quem não conhece o Antigo Testamento, o rei Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria. Meu pai me contava essa história. Sabedoria. Salomão não pediu fortuna, ele pediu sabedoria. Sabedoria é a maior riqueza. Mas é riqueza. Então você que é o que Epiteto está falando, é a riqueza de fazer as escolhas certas. É a riqueza de você estar endividado e falar, eu posso aprender a pagar minhas dívidas, posso aprender a prosperar e vou melhorar a vida minha e da minha família. Foi o que aconteceu comigo e com um monte de gente aqui. É a sabedoria de você falar, cara, eu tô com a saúde capenga complicada, mas eu posso fazer melhor. Vou buscar ajuda na espiritualidade, mas vou no médico, vou tomar os remédios, vou melhorar minha vida. Às vezes mudando meus hábitos de vida. É o tempo que eu tenho, vou viver direito. Sabedoria para você olhar seu relacionamento que está todo confuso, todo esquisitão aí, entendeu? Briga com um, discute com o outro, separa namoro, casamento. Você fala assim, peraí, deixa eu melhorar a mim mesmo. Eu quero aprender. Eu vou melhorar a mim mesmo. Então você não vai fugir de quem você pode se tornar, entendeu? Você vai ser livre para ser quem você nasceu para ser. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, é profundo demais, né? Então, para a gente poder fechar, para dar sequência, pensem sempre nisso, viu? A vida é um grande presente. Ser livre é um presente que você se dá. Ser livre é uma decisão. Não é um presente que alguém vai te oferecer. É uma construção do dia a dia. E como disse Epiteto, é muito importante que a gente tenha o quê? Essa condição de se conhecer. Cuidar do corpo sempre, que é um ambiente sagrado, saudável, importante, mas não se compara com a alma, né? Que é aquela que persiste, né? Quando o nosso corpo físico descansa. Ou transmuta, para ser mais exato. Eita, meus amigos! Profundo. Muito profundo.